A história não é só o passado. A história é no momento em que eu estou fazendo uma história. Eu não posso esquecer do presente. Eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo, o que acrescenta, o que está acontecendo, porque quando se for estudar, quando se for colocar tudo isso numa bandeja, eu não posso esquecer do agora. E eu acho que ela está certa. Então, antes de falar um pouco mais sobre a história das mulheres que vieram para Brasília na época da construção, eu quero falar um pouco de mim. O meu nome é Gemima Tavares de Medeiros. Eu tenho 29 anos e nasci na cidade do Gama, uma cidade satélite que fica a 30 quilômetros da capital. O meu pai, ele costumava colocar frevo para tocar aos domingos, do lado de fora do barraco onde a gente morava. Com uma churrasqueira pequena e um copo de cerveja na mão, ele contava tudo sobre a cultura nordestina e chegava a chorar em alguns momentos ao lembrar de Pernambuco, sua terra natal. Ele contava sobre as cores, sobre a praia, sobre as músicas, sobre as danças, sobre o carnaval. Aquilo ficou marcado em mim. Desde sempre, eu me lembro de amar a cultura pernambucana e de desejar ter nascido lá. Quando perguntavam de onde eu era, eu dizia: eu sou de Brasília, mas a minha família é de Pernambuco. Mas a minha história é sobre a capital. Então eu vou contar sobre a minha relação com Brasília. Eu queria destacar que eu demorei um tempo considerável para entender a diferença entre o Distrito Federal e Brasília. O que as pessoas chamam de Brasília, eu conhecia como plano piloto, que eu costumava ir poucas vezes ao ano. Apesar de ser muito cansativo sair da minha cidade de ônibus até o centro, o caminho era a maior e a melhor parte do passeio. A gente demorava um tempão para se arrumar, saía todo mundo junto, ia para a parada de ônibus, ficava mais um tempão esperando o ônibus chegar e aí começava aquela briga. Eu e meu irmão brigavam para ver quem ia dar o sinal pro ônibus parar. Depois a gente corria e tentava passar juntinho na roleta para pagar só uma passagem. Depois a gente corria mais para ver quem ia conseguir sentar no banco alto. Quando a gente chegava no banco alto, era outra briga para ver quem ia ficar do lado da janela. Aí, pronto, acabou. Depois a gente ficava ansioso para ver se alguém ficava em pé perto da gente com uma bolsa na mão, só para a gente se oferecer para segurar. E na hora de descer, outra confusão. Quem ia puxar a cordinha para avisar o motorista que a gente ia descer na próxima parada? Quando a gente chegava no plano, seja para visitar a torre, passear no shopping ou fazer qualquer outra coisa, eu já estava cansada de mais de 1 hora de viagem. Só queria comer e voltar para casa. As quadras milimetricamente planejadas, o concreto, o branco, não me chamavam a atenção. Brasília nunca me pareceu tão interessante. Na época da escola, quando a gente ia estudar sobre o aniversário da capital, era sempre a mesma coisa. O ex-presidente Juscelino Kubitschek, o arquiteto Oscar Niemeyer e os pioneiros que largaram suas vidas no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul e no Norte para construir Brasília com as próprias mãos. E essa era a parte que eu mais me interessava, saber sobre os pioneiros, porque afinal de contas o meu avô tinha sido um. E por falar nisso, quando eu era criança, eu nunca entendi por que nunca entrevistaram meu avô na televisão. Quanto ao resto, sempre me parecia completamente distante da minha realidade. Nada me interessava entre o sonho de Dom Bosco e as tesourinhas e quadras milimetricamente planejadas. Bom, mas, voltando a falar sobre o meu avô, ele adorava contar sobre ter chegado em Brasília, ter construído os ministérios. Ele sempre amou Brasília, o Distrito Federal e tudo que ele havia conquistado depois que veio para cá. Já a minha avó, ela veio mais ou menos na mesma época. E ao contrário do meu avô, ela trabalhava em um regime privado, cuidando da casa e dos filhos de um casal com quem veio do Rio Grande do Norte para cá. Ela não gostava de contar nada sobre aquele período. Enquanto meu avô era um exímio contador de histórias, minha avó nunca falava nada, sejam sobre as coisas boas ou ruins. Dela, eu me lembro nitidamente do silêncio, do incômodo e mais uma vez do silêncio.
Hoje, eu fico me perguntando por que ela não gostava de contar nada sobre aquele período. Será que ela sabia que ela fez parte da construção e formação de Brasília tanto quanto meu avô? É que o silêncio da minha avó tem me movido a estudar sobre quem foram as mulheres que vieram para Brasília e participaram da sua formação, de forma direta ou indireta. O silêncio da minha avó tem me feito questionar sobre tantos outros silêncios existentes. Hoje eu quero ouvir e contar outras histórias sobre a formação de Brasília e as cidades satélites. Eu quero ouvir e contar sobre mulheres que enfrentaram o medo da fome, do homem e do futuro. São essas histórias, ou pelo menos esse lado da história, que me interessa vivenciar agora. O silêncio incomoda, né? A falta de falar incomoda a gente, né? Vocês se sentiram incomodados? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Esse trecho que eu falei para vocês foi um pouco da minha motivação para começar a pesquisar sobre mulheres que vieram para Brasília na época da construção. Isso faz parte da minha dissertação de mestrado. Eu faço parte do programa de pós-graduação em artes cênicas na Universidade de Brasília. Me graduei lá também. E foi lá que eu comecei a pesquisar sobre contar histórias e sobre o gênero feminino. Eu comecei tem uns 4 anos mais ou menos, e eu comecei com um projeto de direção, onde a gente mesclava sobre histórias de mulheres que foram torturadas na ditadura militar e depoimentos pessoais das atrizes. E nesses depoimentos elas contavam histórias de opressão de gênero, aliadas com outras histórias de opressão que existem com o gênero, que é a questão da raça, da classe, da plasticidade, né, da estética. E aí depois disso eu fiz o meu projeto de iniciação científica, onde eu fiz um solo, né? No primeiro eu dirigi, e depois eu fiz um solo, mais voltado para a técnica de atuação, mas utilizando também um texto de uma mulher que foi torturada durante a ditadura militar no Chile. E aí, depois disso, eu fiz o meu TCC, e no meu TCC eu ampliei essas mulheres, ao invés de falar só sobre mulheres torturadas, eu fiz uma oficina numa escola do ensino médio, e trabalhei com 6 alunas, onde a gente pensou em mulheres inspiradoras, baseado no projeto da professora Gina Ponte. Para quem não conhece, vale super a pena dar uma pesquisada. E aí a gente também mesclou biografias de grandes mulheres brasileiras com histórias das próprias alunas. Elas escreveram um texto e elas apresentaram depois. E aí eu cheguei no mestrado. Eu comecei pesquisando sobre mulheres na ditadura militar, justamente pela falta de ouvir histórias. Porque quando eu era criança, o meu pai ele adorava contar história pra gente. Ele contava histórias sobre a ditadura militar, sobre o estado de exceção, ele explicava as músicas do Chico Buarque pra mim e pro meu irmão. E aí, naquela época, eu comecei a pensar que eu nunca tinha ouvido sobre as mulheres. Quando eu fui pro mestrado, eu me deparei com isso também. Com esse imaginário coletivo que existe, que as mulheres não fizeram parte da construção de Brasília. Como as mulheres fizeram parte desse processo? E muitas vezes a gente menospreza o papel que elas cumpriram, né? Porque muitas mulheres vieram para cá e elas trabalhavam no regime privado. E elas cumpriam um papel super importante na construção de Brasília, mas que muitas vezes não era valorizado. E aí eu descobri o Arquivo Público de Brasília. E eu descobri que eles fizeram uma série de entrevistas há uns 10 anos. E nessas entrevistas tinham histórias diversas sobre mulheres, sobre diversas mulheres, mulheres feirantes, mulheres que cumpriram papéis extraordinários e que eu nem conhecia. E como eu falei para vocês, eu não me sentia parte da história de Brasília. A impressão que eu tinha antes de começar essa pesquisa era que eu não fazia parte dessa história. É que a história de Brasília não me fazia parte. A história de Brasília e da construção das cidades satélites do Distrito Federal como um todo não fazia parte de mim. E tem uma coisa que eu lembro também, que me pegou, uma das histórias que me chamou a atenção, é da Hilda. A Hilda era uma professora que veio para Brasília. Ela fala que quando ela chegou aqui em Brasília, ela lembrou de um poema de um poeta que ela não lembrava o nome, mas que ele dizia assim: pise firme que esse chão é seu. E aí ela fala: quando eu cheguei aqui, eu achei que esse chão também era meu. E quando eu comecei a pesquisar,
sobre histórias diversas de mulheres, histórias que não faziam parte do meu imaginário, eu comecei a me sentir pertencente a Brasília. Eu comecei a perceber histórias que pareciam com as histórias da minha mãe, com histórias da minha avó, com histórias das minhas tias, com histórias reais. Que essa questão de se amplificar uma só história, que é a história dos homens que construíram Brasília, isso não é um fato, isso não é uma coincidência, isso não é uma ingenuidade, isso não é uma coisa que passou desapercebido, que passou batido, né? Existe uma estrutura, que essa estrutura, ela é feita para que essas histórias se ampliem, para que pessoas sejam mais vistas, para que exista um poder. Contar histórias significa poder. Isso quem fala não sou eu. Isso quem fala é Chimamanda, uma escritora nigeriana. E essa intenção, que quando você conta uma história, você dá poder, da mesma forma que quando você não conta uma história, você tira o poder. E a minha intenção com essa pesquisa, a minha intenção de trabalhar com essa questão das mulheres que não tiveram a sua voz amplificada, é de nos dar a devida voz, de nos fazer ser ouvidas e de combater esse sistema que diz que nós não podemos estar em todos os lugares, que nós fomos protagonistas de vários momentos da história, mas esses papéis de protagonismos, eles não são amplificados. Espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, sobre o meu trabalho. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode falar comigo. E obrigada, Ana, pelo convite, obrigada a todo mundo da Setor pelo carinho.